Experimentar. Ó, agora vai baixar aqui um pouquinho, ó. E vai subir lá agora, ó. O rio lá. Vai subir o rio lá agora. Olha a caminhonete. Como é que vai agora a caminhonete também? Sim. A responsabilidade humana sobre a natureza é um tema intrinsecamente ligado aos princípios e ensinamentos encontrados na Bíblia. Ao longo das Escrituras, encontramos diversas passagens que ressaltam a importância do cuidado com a criação divina e a responsabilidade que os seres humanos têm sobre ela. Esses ensinamentos oferecem orientações valiosas não apenas para a esfera espiritual, mas também para questões práticas relacionadas à preservação do meio ambiente e à prevenção de desastres naturais, como as enchentes que assolam o Rio Grande do Sul e outras regiões do mundo. No livro do Gênesis, por exemplo, somos apresentados ao relato da criação, onde Deus confia aos seres humanos o domínio sobre a terra e todos os seus habitantes. No versículo 28 do capítulo 1, lemos: Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Essa passagem estabelece claramente a responsabilidade dada por Deus aos seres humanos de cuidar e governar o mundo natural. Além disso, ao longo das Escrituras, encontramos diversas instruções e princípios que nos orientam sobre como devemos nos relacionar com a criação de Deus. O livro de Levítico, por exemplo, contém várias leis relacionadas ao uso da terra e dos recursos naturais, indicando uma preocupação específica com a preservação e o manejo responsável dos recursos. Um exemplo disso é encontrado em Levítico 25:4, onde se instrui: no 7º ano, a terra terá descanso, um sábado em honra do Senhor. Não semearás o teu campo e não podarás a tua vinha. Essa orientação de dar descanso à terra demonstra uma preocupação com a sustentabilidade e a renovação dos recursos naturais, algo que ressoa até os dias de hoje na busca por práticas agrícolas e ambientais sustentáveis. Esses princípios não se limitam apenas ao contexto agrícola, mas se estendem a todas as áreas em que os seres humanos interagem com a natureza. No entanto, é importante reconhecer que, ao longo da história, a humanidade nem sempre tem cumprido adequadamente essa responsabilidade de cuidar da criação de Deus. O egoísmo, a ganância e a busca desenfreada por lucro muitas vezes levaram a práticas de exploração e degradação ambiental, que resultaram em consequências devastadoras para o meio ambiente e para as comunidades que dependem dele. As enchentes, como as que ocorrem no Rio Grande do Sul, são um exemplo claro das consequências desse desequilíbrio na relação entre humanos e natureza. A urbanização descontrolada, o desmatamento, o manejo inadequado dos recursos hídricos e as mudanças climáticas são fatores que contribuem para a intensificação e a frequência de eventos extremos, como as enchentes. Diante desse cenário, é imperativo que reconheçamos nossa responsabilidade como seres humanos de agir de forma ética e responsável em relação ao meio ambiente. Isso inclui a promoção de práticas sustentáveis em todas as áreas da vida, desde as escolhas individuais de consumo até as políticas públicas e empresariais. A Bíblia nos lembra constantemente da importância de vivermos em harmonia com a criação de Deus e de cuidarmos uns dos outros. Em Mateus 22:39, Jesus ensina que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, um princípio que se estende não apenas aos outros seres humanos, mas também a toda a criação. Quando negligenciamos nossa responsabilidade de cuidar da natureza, estamos também prejudicando nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo que sofrem as consequências de desastres naturais e da degradação ambiental. Portanto,
Enfrentar os desafios das enchentes no Rio Grande do Sul e em outras regiões exige uma abordagem holística que reconheça a interconexão entre todos os elementos da criação e busque soluções que promovam a justiça ambiental e social. Você está pronto para uma jornada espiritual transformadora? Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta importante. Você já recebeu o Espírito Santo? Se você está aqui, acredita em Deus e busca uma conexão mais profunda com Ele, você está no lugar certo, meu amigo, minha amiga. Imagine agora ter acesso a 3 guias poderosos que podem fortalecer sua fé e levá-lo a um nível mais elevado de espiritualidade. Chegou a hora de receber não apenas conhecimento, mas uma inspiração divina que vai mudar sua vida. Com esses 3 e-books especiais, você dará passos significativos em direção à plenitude espiritual. Primeiro, Caminhando com Deus irá guiá-lo em um devocional diário, aproximando-o do Criador em cada passo do seu dia. Em seguida, mergulhe no Apocalipse Descomplicado, onde desvendaremos os mistérios do mundo atual e o que está por vir quando Cristo retornar. E para alimentar sua alma diariamente, você terá em mãos Palavra Viva, uma fonte inestimável de ensinamentos da Bíblia, repleta de lições práticas para aplicar em sua vida diária. Tudo isso está ao seu alcance por um valor incrivelmente acessível. Pense por um momento, quantas vezes você investe em coisas passageiras deste mundo, enquanto negligencia o fortalecimento de sua alma? Não seja enganado por esses pensamentos do diabo. Aproveite esta oportunidade única de nutrir sua espiritualidade e garantir sua eternidade. Então não perca mais tempo. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição e receba imediatamente seus 3 e-books digitais. Sua jornada para uma vida espiritual mais plena começa agora. Isso inclui investimentos em infraestrutura resiliente, políticas de conservação ambiental, educação ambiental e a promoção de uma cultura de respeito e cuidado para com a natureza. Em última análise, a responsabilidade humana sobre a natureza é mais do que uma simples obrigação moral. É um chamado para vivermos em harmonia com o plano divino para o mundo e para assegurarmos um futuro sustentável para as gerações futuras. Ao abraçarmos essa responsabilidade com seriedade e compromisso, podemos ser agentes de transformação e restauração em um mundo que tanto precisa do nosso cuidado e da nossa compaixão. Solidariedade e ajuda aos atingidos são temas que permeiam as páginas da Bíblia, refletindo valores fundamentais da fé cristã e da humanidade como um todo. Quando nos deparamos com desastres naturais, como as enchentes que assolam o Rio Grande do Sul e outras regiões, é crucial lembrarmos da importância de demonstrar compaixão e solidariedade para com aqueles que sofrem. Esses princípios são profundamente enraizados nas Escrituras e oferecem orientação sobre como devemos responder diante do sofrimento alheio. Uma das passagens mais conhecidas e impactantes que aborda o tema da solidariedade e ajuda aos necessitados é encontrada no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 35 a 40. Nessa passagem, Jesus ensina sobre o julgamento final, descrevendo como as nações serão separadas como ovelhas e cabritos. Ele diz: "Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me acolhestes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes." Essas palavras de Jesus são um poderoso lembrete do valor da compaixão e da solidariedade para com os necessitados. Ele identifica a si mesmo com os mais vulneráveis da sociedade e ensina que servir aos outros é servir a Ele mesmo.
Essa passagem ressalta a importância de agir em resposta às necessidades dos outros, especialmente quando estão passando por dificuldades e sofrimento. Além do exemplo de Jesus, encontramos ao longo das Escrituras diversos ensinamentos que exortam os crentes a demonstrar amor e cuidado pelos necessitados. No livro de Provérbios, por exemplo, lemos: quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Provérbios 19:17. Essa passagem destaca a relação entre a compaixão para com os menos favorecidos e a adoração a Deus, indicando que o ato de ajudar os necessitados é uma forma de honrar e agradar ao Senhor. Outro exemplo notável é encontrado na parábola do bom samaritano, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Nessa parábola, Jesus conta a história de um homem que foi assaltado, espancado e deixado à beira da estrada. Tanto um sacerdote como um levita passam pelo homem ferido sem prestar-lhe ajuda. Mas um samaritano, tradicionalmente visto como inimigo pelos judeus, se compadece dele, cuida de suas feridas e o leva a uma hospedaria, assumindo os custos de seu tratamento. Essa parábola ilustra vividamente o princípio do amor ao próximo e da solidariedade para com os que sofrem. O samaritano não apenas oferece ajuda prática ao homem ferido, mas também assume pessoalmente o custo de cuidar dele. Jesus conclui a parábola instruindo seus ouvintes a fazerem o mesmo, mostrando misericórdia e compaixão para com todos os que encontrarem necessitados ao longo de suas vidas. Esses exemplos bíblicos nos desafiam a ir além de meras palavras e demonstrar nosso amor pelo próximo por meio de ações concretas. Quando nos deparamos com desastres naturais como as enchentes, somos chamados a agir em solidariedade com aqueles que estão sofrendo, oferecendo ajuda prática e apoio emocional. Isso pode incluir doações de alimentos, roupas e abrigo, trabalho voluntário em operações de socorro e reconstrução e orações intercessórias pelas vítimas e suas famílias. Além disso, a solidariedade e a ajuda aos atingidos não devem ser limitadas apenas aos momentos de crise. Devemos cultivar uma cultura de cuidado e compaixão em nossas comunidades, procurando identificar e responder às necessidades dos outros de forma contínua e sistemática. Isso pode envolver o estabelecimento de programas de assistência social, o apoio a organizações de ajuda humanitária e o engajamento em iniciativas de justiça social que buscam abordar as causas subjacentes da pobreza e da desigualdade. Ao vivermos de acordo com os princípios de solidariedade e ajuda aos atingidos encontrados na Bíblia, não apenas cumprimos nosso chamado como seguidores de Cristo, mas também contribuímos para a construção de um mundo mais justo, compassivo e resiliente. É através do amor e do cuidado mútuo que manifestamos o reino de Deus aqui na terra e testemunhamos ao mundo o poder transformador do Evangelho. Que possamos, portanto, seguir o exemplo de Jesus e estender a mão da solidariedade a todos os que necessitam de nossa ajuda e compaixão. Confiança e esperança em meio à adversidade é um tema profundamente enraizado na mensagem da Bíblia. Diante de desastres naturais, como as enchentes que assolam o Rio Grande do Sul e outras regiões, a fé pode desempenhar um papel significativo ao oferecer conforto, esperança e uma base sólida para enfrentar os desafios com coragem e determinação. Ao longo das Escrituras, encontramos inúmeros exemplos de personagens que enfrentaram adversidades com confiança em Deus e perseverança, servindo como inspiração para aqueles que lutam contra as tempestades da vida. Um dos exemplos mais notáveis de confiança e esperança em meio à adversidade é encontrado na história de José, registrado no livro de Gênesis. José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos,
e enfrentou uma série de dificuldades, incluindo a prisão injusta no Egito. No entanto, mesmo em meio a essas circunstâncias adversas, José manteve sua fé em Deus e confiou em seu plano soberano para sua vida. No final, José foi exaltado pelo faraó e se tornou um líder influente no Egito, sendo instrumental na preservação da vida de muitas pessoas durante uma grande fome. A história de José ilustra a importância de manter a fé e a esperança, mesmo nas situações mais sombrias. Apesar das dificuldades e injustiças que enfrentou, José nunca perdeu de vista o fato de que Deus estava no controle e tinha um propósito maior para a sua vida. Sua história nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, podemos confiar na fidelidade de Deus e na promessa de que Ele trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Outro exemplo inspirador de confiança em Deus em meio à adversidade é encontrado na vida de Jó. Jó era um homem justo e temente a Deus que enfrentou uma série de tragédias, incluindo a perda de sua família, de sua saúde e de seus bens materiais. Apesar de suas provações, Jó se recusou a amaldiçoar a Deus e permaneceu fiel em sua devoção, declarando: "O Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. A história de Jó nos desafia a manter nossa fé e confiança em Deus, mesmo quando somos confrontados com sofrimentos inexplicáveis. Embora não compreendamos sempre os propósitos de Deus em meio à dor e ao sofrimento, podemos confiar que Ele é soberano e tem o controle sobre todas as coisas. A perseverança de Jó nos ensina que, mesmo nos momentos mais difíceis, podemos encontrar conforto e esperança na presença e no amor de Deus. Além de José e Jó, encontramos inúmeros outros exemplos de fé e esperança em meio à adversidade ao longo das Escrituras. Abraão confiou em Deus mesmo quando enfrentou a perspectiva de sacrificar seu próprio filho. Gênesis 22. Moisés confiou em Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito, mesmo diante da oposição de Faraó. Êxodo 14. Davi enfrentou gigantes e perseguições com confiança no poder e na fidelidade de Deus. 1 Samuel 17, Salmo 23. Essas histórias bíblicas nos lembram que a fé pode ser uma âncora em meio às tempestades da vida. Elas nos ensinam que, independentemente das circunstâncias que enfrentamos, podemos encontrar força e coragem na presença de Deus. A fé não é apenas uma crença abstrata, mas uma fonte de esperança viva que nos capacita a enfrentar os desafios da vida com confiança e determinação. Além dos exemplos bíblicos, vemos manifestações concretas de confiança e esperança em meio à adversidade ao longo da história da Igreja e da vida dos crentes. Muitos santos e mártires enfrentaram perseguições e sofrimentos com uma fé inabalável, testemunhando ao mundo o poder transformador do Evangelho. Suas vidas são um testemunho vivo da promessa de Deus de que Ele estará conosco em todas as circunstâncias e nos sustentará através das tempestades mais turbulentas. Em tempos de enchentes e desastres naturais, a mensagem da Bíblia sobre confiança e esperança em Deus é mais relevante do que nunca. Quando nos encontramos diante da devastação e da incerteza, podemos nos voltar para as Escrituras em busca de conforto, orientação e inspiração. Podemos lembrar das palavras do salmista: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo." Salmo 23:4. Essa promessa nos dá a certeza de que, mesmo nos momentos mais sombrios, não estamos sozinhos e podemos confiar na bondade e na fidelidade de Deus. Que possamos, portanto, enfrentar os desafios da vida com fé, esperança e a certeza de que o Deus em quem confiamos é poderoso para nos sustentar e nos guiar através de todas as tempestades.
A importância da prevenção e planejamento é um tema que ressoa ao longo das páginas da Bíblia, embora não seja diretamente abordado em termos modernos como o entendemos hoje. No entanto, os princípios de prudência, sabedoria e prevenção estão intrinsecamente entrelaçados nos ensinamentos bíblicos, oferecendo orientação atemporal para lidar com uma variedade de situações, incluindo desastres naturais como as enchentes que assolam o Rio Grande do Sul e outras regiões do mundo. Um dos princípios fundamentais da sabedoria bíblica é a ideia de que a prudência e o planejamento são essenciais para uma vida bem-sucedida e virtuosa. No livro de Provérbios, encontramos inúmeras passagens que exaltam a importância da sabedoria e da prudência na tomada de decisões e na conduta diária. Por exemplo, Provérbios 22:3 declara: "O prudente percebe o perigo e se esconde, mas os inexperientes seguem adiante e sofrem as consequências." Essa passagem ressalta a importância de estar atento aos riscos e perigos ao nosso redor e tomar medidas para nos proteger e proteger os outros. Embora não seja específica sobre desastres naturais, essa orientação tem relevância direta quando aplicada à necessidade de planejamento e preparação para eventos imprevistos, como enchentes e outras calamidades. Além disso, a Bíblia frequentemente exorta os crentes a serem diligentes e prudentes em suas atividades diárias, antecipando e se preparando para os desafios que possam surgir. No livro de Provérbios 27:12, lemos: "O prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena." Essa passagem reforça a ideia de que a prevenção e o planejamento são essenciais para evitar problemas e minimizar danos. Outro exemplo de importância da prevenção e planejamento na Bíblia é encontrado na história de José no livro de Gênesis. José foi colocado por Deus em uma posição de liderança no Egito e encarregado de armazenar alimentos durante os anos de abundância para que houvesse provisão durante os anos de fome que se seguiriam. Essa narrativa ilustra a sabedoria de se preparar antecipadamente para enfrentar tempos difíceis e mitigar os impactos de crises iminentes. Ao aplicarmos esses princípios bíblicos, a necessidade de medidas preventivas e estratégias de gestão de riscos para minimizar os impactos das enchentes, podemos extrair várias lições importantes. Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina a reconhecer os sinais de perigo e agir proativamente para nos proteger e proteger os outros. Isso pode incluir investimentos em infraestrutura de drenagem, sistemas de alerta precoce e planos de evacuação em áreas propensas a enchentes. Além disso, a sabedoria bíblica nos incentiva a adotar uma abordagem holística para a prevenção de desastres, reconhecendo que a gestão eficaz de riscos requer uma combinação de medidas técnicas, sociais e ambientais. Isso pode envolver o estabelecimento de políticas de uso da terra sustentáveis, o fortalecimento da resiliência das comunidades vulneráveis e o investimento em pesquisa e tecnologia para melhorar a capacidade de previsão e resposta a desastres. Outra lição importante que podemos extrair da Bíblia é a importância da cooperação e solidariedade na prevenção e resposta a desastres. A Bíblia nos ensina que somos chamados a cuidar uns dos outros e a trabalhar juntos para enfrentar os desafios que enfrentamos como comunidade. Você está pronto para uma jornada espiritual transformadora? Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta importante. Você já recebeu o Espírito Santo? Se você está aqui, acredita em Deus e busca uma conexão mais profunda com Ele, você está no lugar certo, meu amigo, minha amiga. Imagine agora ter acesso a 3 guias poderosos que podem fortalecer sua fé e levá-lo a um nível mais elevado de espiritualidade. Chegou a hora de receber não apenas conhecimento, mas uma inspiração divina que vai mudar sua vida. Com esses 3 e-books especiais,
você dará passos significativos em direção à plenitude espiritual. Primeiro, caminhando com Deus, irá guiá-lo em um devocional diário, aproximando-o do Criador em cada passo do seu dia. Em seguida, mergulhe no Apocalipse Descomplicado, onde desvendaremos os mistérios do mundo atual e o que está por vir quando Cristo retornar. E para alimentar sua alma diariamente, você terá em mãos Palavra Viva, uma fonte inestimável de ensinamentos da Bíblia, repleta de lições práticas para aplicar em sua vida diária. Tudo isso está ao seu alcance por um valor incrivelmente acessível. Pense por um momento, quantas vezes você investe em coisas passageiras deste mundo, enquanto negligencia o fortalecimento de sua alma? Não seja enganado por esses pensamentos do diabo. Aproveite esta oportunidade única de nutrir sua espiritualidade e garantir sua eternidade. Então não perca mais tempo. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição e receba imediatamente seus 3 e-books digitais. Sua jornada para uma vida espiritual mais plena começa agora. Isso significa que devemos estar dispostos a colaborar com outros indivíduos, organizações e autoridades governamentais para desenvolver e implementar estratégias eficazes de prevenção e resposta a desastres. Além dos princípios específicos encontrados na Bíblia, a história da Igreja e a tradição cristã também oferecem exemplos inspiradores de como a fé pode motivar ações de prevenção e planejamento em resposta a desastres naturais. Ao longo dos séculos, vemos comunidades cristãs mobilizando recursos e expertise para ajudar a proteger e apoiar os mais vulneráveis em tempos de crise. Esses esforços são uma expressão tangível do mandamento bíblico de amar o próximo como a si mesmo e de cuidar da criação de Deus. Em última análise, a importância da prevenção e planejamento na resposta a desastres naturais, como as enchentes no Rio Grande do Sul, é uma questão que ressoa com os princípios e valores fundamentais da fé cristã. Ao reconhecermos nossa responsabilidade de cuidar uns dos outros e do mundo que Deus nos deu, podemos trabalhar juntos para construir comunidades mais seguras, resilientes e preparadas para enfrentar os desafios que o futuro possa trazer. Que possamos, portanto, buscar a sabedoria de Deus e agir com diligência e prudência em todas as áreas de nossa vida, incluindo a gestão de riscos e a prevenção de desastres. O papel da oração e da intercessão é um tema central na prática da fé cristã e tem sido uma fonte de conforto, força e esperança para milhões de pessoas ao longo da história. Em tempos de crise, como as enchentes que assolam o Rio Grande do Sul e outras regiões, a oração e a intercessão assumem um papel ainda mais significativo, oferecendo um meio de conexão com o divino e uma fonte de consolo em meio ao caos e à adversidade. A Bíblia está repleta de exemplos que destacam o poder da oração e da intercessão em tempos de necessidade. Desde os patriarcas do Antigo Testamento até os discípulos de Jesus no Novo Testamento, vemos personagens bíblicos recorrendo à oração como um meio de buscar a orientação, a intervenção e a intervenção de Deus em suas vidas e nas vidas daqueles ao seu redor. Um exemplo marcante de intercessão é encontrado na história de Moisés, registrado no livro de Êxodo. Após a rebelião do povo de Israel contra Deus, Moisés intercede em favor do povo, suplicando a Deus que perdoe suas transgressões e os guie em seu caminho. A resposta de Deus à oração de Moisés demonstra o poder e a eficácia da intercessão, mostrando como a oração pode influenciar os eventos e as circunstâncias humanas. Outro exemplo notável de intercessão é encontrado na vida e ministério de Jesus. Jesus frequentemente se retirava para lugares isolados para orar e buscar a orientação do Pai.
Ele também ensinou seus seguidores a orar uns pelos outros e a interceder em favor dos necessitados. Um exemplo disso é encontrado em Mateus 5,44, onde Jesus diz: "Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem." Essa passagem destaca o poder transformador da intercessão e o papel vital que ela desempenha na vida do crente. Além dos exemplos bíblicos, vemos ao longo da história da igreja e da vida dos crentes inúmeros testemunhos de como a oração e a intercessão têm sido instrumentos de cura, restauração e renovação em tempos de crise. Em momentos de calamidade e desespero, a comunidade de fé se une em oração, buscando a proteção e o conforto de Deus para aqueles que foram afetados pelas enchentes e outros desastres naturais. A oração e a intercessão têm o poder não apenas de mudar as circunstâncias externas, mas também de transformar o coração humano. Ao nos voltarmos para Deus em oração, somos lembrados de sua presença constante e de seu amor incondicional por nós. Essa consciência da presença de Deus, em meio ao sofrimento, nos oferece esperança e conforto, mesmo nas situações mais difíceis. Além disso, a oração nos conecta uns aos outros de uma maneira profunda e significativa. Quando nos unimos em oração pela proteção e restauração daqueles que foram afetados pelas enchentes, estamos expressando nossa solidariedade e compaixão uns pelos outros. Essa comunhão de espírito fortalece os laços de amor e unidade dentro da comunidade de fé, capacitando-nos a enfrentar os desafios juntos, como uma família espiritual. A Bíblia nos encoraja a orar sem cessar e a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Em Filipenses 4, 6, 7 lemos: "Não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Essa passagem nos lembra da importância de confiar em Deus em meio às dificuldades e de buscar sua orientação e intervenção por meio da oração. Em tempos de enchentes e desastres naturais, a oração e a intercessão são ferramentas poderosas que podemos usar para buscar conforto, orientação e força divina. Ao nos voltarmos para Deus em oração, encontramos uma fonte de esperança que transcende as circunstâncias terrenas e nos capacita a enfrentar os desafios com coragem e confiança. Que possamos, portanto, continuar a nos unir em oração pela proteção e restauração daqueles que foram afetados pelas enchentes, confiantes de que Deus está conosco em todos os momentos e em todas as situações.